noite, sejam todas e todos muito bem-vindos a mais um Politicamente Correto, o programa que transformou sua noite num grande aulão de ética, de cidadania, de política, de pessoas bonitas, maravilhosas e com serviços incríveis em prestação, para a sociedade, inclusão total. E a partir desse momento, temos uma retransmissão aí, Agreste TV Pernambuco, Giro das Cidades e Censo Comunicação. Muito obrigada pelo carinho da audiência aí no Alto Sertão. Muito obrigada a todos vocês que já estão chegando por aqui. E hoje é um dia muito especial, Final de ano na Imagem TV. Após um período assim bem corrido, só política, a gente começa também a olhar um olhar mais amplo para as pessoas que têm um contributo incrível com a nossa sociedade, que têm trabalhos de verdade, sem cadeira, lá no Legislativo, que é muito importante quando cada um decide fazer o seu papel e faz com maestria, como os meus dois convidados de hoje, Emanuel e Liliane, duas pessoas incríveis, representando aqui, vocês estão vendo a bandeira Global Inclusive Society. Eu aprendi a dizer o nome, viu, minha gente? Todo mundo sabe dos meus problemas com inglês, mas agora eu disse. E boa noite, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Politicamente Correto. Saudamos calorosamente a instituição Global Inclusive Society, que é como uma família para todos aqueles que acreditam na construção de uma sociedade inclusiva. É justamente com esses valores de educação e inclusão social que a gente começa o podcast de hoje. Vou começar me apresentando, me chamo Emanuel Fernandes, sou atualmente presidente da nossa Organização Internacional Inclusive Society, e aqui conosco está... Liliane, sou a Liliane Cavalcante, eu sou também voluntária na Inclusive Society, já tem aí eu creio que 1 ano, e eu desenvolvo um trabalho na área da educação, ajudando os voluntários e também os alunos da Inclusive na área de treinamento e ensino e também com sessões de coaching e desenvolvimento pessoal. Muito bem, Manuel, gostaria de saber como começou, como foi que se plantou a semente desse movimento. É um movimento, posso dizer assim, que é um movimento do bem, ou um movimento para o bem. Isso é uma história um pouco longa, mas a gente está aqui para dialogar mesmo, Bom, eu sou o fundador da Inclusive Society e ela começou justamente devido a toda uma trajetória de assistência social, sabe? Fui assistido durante toda a minha vida por programas educacionais, sociais. Foi justamente eles que me fizeram ter essa percepção. Um dia eu fui ajudar, então também quero poder ajudar. Então, durante o decorrer da minha adolescência, eu me descobri na área de idiomas. E achei que aquele conhecimento que eu estava adquirindo através de bolsas, poderia compartilhar também para quem precisa, porque a gente sabe o quão caro que é o acesso a cursos de idiomas e demais outras áreas, principalmente para a gente, pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Então, através dessa experiência de vida que surge a Inclusive Society, hoje nós somos uma organização internacional que tem um foco principal no sul global, democratizando o acesso à educação de alta qualidade e inclusão social. Então, como eu costumo falar, a Inclusive Society nasceu de um sonho de uma criança periférica, que muitas das vezes passou por diversas dificuldades, mas que viu na educação um modo de transformar sua própria realidade. Então é justamente através dessa vivência que espero, através da Inclusive Society, estar ajudando junto com os demais colegas, que desde já a gente sauda cada um de vocês. E a gente, aqui da Inclusive Society, a gente luta para democratizar, porque para a gente ter esse acesso democrático à educação, muitas vezes a gente tem que derrubar portas. Sim. Não chega nem a abrir portas, lutar, a gente chega derrubando mesmo, porque as portas estão fechadas. Mas a gente luta para que pessoas possam ascender à educação, assim como eu particularmente ascendi e a nossa colega aqui presente. Entendi, isso mesmo. Às vezes a gente passa a ser aquelas pessoas não vistas, não notadas, dentro da sociedade. Consumista, eletiva, separatista. Aí apareceu aqui esse movimento e hoje o movimento não está apenas em Garanhuns, está em outros locais também. Sim,
Quer falar um pouco, Liliane? Pode falar, fica à vontade. Deixa ele Certo. falar. A Inclusive Society ela está presente em diversas regiões do globo, todos os continentes, com foco principal no sul global, que é justamente áreas periféricas, assim digamos, subdesenvolvidas. Então a gente faz um trabalho bem legal. Aqui no Brasil a gente tem uma concentração maior. Depois do Brasil a gente tem Moçambique, em específico a cidade de Chimoio, que é uma das regiões principais da cidade do país de Moçambique. A gente tem Guiné-Bissau também, tem a cidade de Bissau e diversas outras. Na Europa a gente tem uma concentração maior na França. A Liliane ela teve a oportunidade de ter uma assistência, enquanto voluntária também e aluna, através de um professor nativo de Paris. Não foi isso, Liliane? Isso. Uma experiência muito boa, muito crescimento. Eu tenho uma curiosidade que é particular, pessoal também, aqui. E eu vou perguntar, porque você sabe, né? Se eu não perguntar, meu amigo, quando você chega para uma reunião, tudo assim, o pessoal não pergunta cadê sua mãe, seu pai? Não, se você se perdeu. Não. Nunca ninguém, porque assim, carinha de 10 anos, 12 12 no anos. máximo, né? E assim, impressionante. Você já concluiu seus estudos? Você é terapeuta? Sim. Olha para isso, É gente. análise do comportamento aplicada. Análise do comportamento. Muito bem. E assim, ela é muito jovem, gente. Você olha para ele, ele tem uma carinha. Ah, se toda mulher pudesse ser assim, tava bom, viu? Se luta tanto para parecer um aninho mais jovem, você chegar aqui, um homem com essa cara linda, linda demais, que ele é um menino lindo, também por fora, né? E super jovem. Nossa, você já sofreu preconceito por conta dessa aparência tão jovem assim? Estereotipos. É presente em todos os âmbitos, né? Mas a gente luta justamente para quebrar. Como um dos valores principais da Inclusive Society é a inclusão, fazer com que as pessoas ocupem espaços de representações. Então, independente da idade, a gente demonstra na Inclusive Society, cada voluntário individualmente, que temos o potencial. A gente só precisa de oportunidade. E aqui estou hoje. Isso. Aqui em Garanhuns, mais precisamente, quais são os trabalhos que vocês ofertam? Sim, na cidade de Garanhuns a gente tenta trabalhar em parceria com as organizações sociais aqui, fortalecendo as mesmas. A gente faz trabalhos também em escolas daqui, no qual a gente faz com que os jovens possam se capacitar para o mercado de trabalho. Então a gente fortalece bastante ações sociais, formações continuadas e diversas outras questões. Mas sempre o jovem, no nosso olhar mais minucioso, assim digamos, mas todos os públicos são assistidos pela nossa organização e Garanhuns é uma cidade crucial para o nosso trabalho. Muito bem, chegando por aqui. Boa noite, viu, pessoal? Muito boa noite, muito obrigada pelo carinho da audiência. E chegando por aqui, nosso amigo Bernardo Tundra. Bernardo sempre está por aqui colaborando nesse programa, fazendo com que ele fique cada vez mais rico, viu? Muito obrigada, querido. E ele diz assim: parabéns. Muito bonito quando a sociedade está empenhada em fazer o bem. Programa interessantíssimo, como sempre, seu Mamelo. E minha pergunta: vocês possuem apoio governamental? Muito obrigada pela pergunta, viu, Bernardo? Você pode começar. Pode falar, não vou deixar ele falar mais. Olha Certo. que interessante, né? Porque mulher que gosta muito de falar. Mas ela vai desenvolver. Ela vai, já ela fala, tem muita coisa para dizer. Aí segura o microfone. Bom, apoio governamental a gente não tem. A gente mantém a organização através das doações dos próprios alunos que às vezes todos acreditam, né, no potencial de nossa organização e que quando tem condição eles colaboram com a nossa organização. Então ainda não, mas está nos projetos para em 2025 a gente fechar com grandes organizações. É verdade, porque sem dar as mãos, não é que não caminhe, mas caminha um pouco mais lento, né? A gente precisa muito de apoio. Muito bem. Pessoal, muito obrigada, né? Obrigada aí, pessoal chegando por aqui, parabenizando vocês. E de que forma a organização atua internacionalmente
E você viaja para fora do país também para dar aulas? Bom, a Inclusive Society, ela tem os representantes em cada país onde a gente está presente. E a gente, através desses representantes, eles fazem o trabalho da Inclusive Society, propagam a nossa mensagem. A gente, ultimamente, tem encaminhado alguns representantes para fora do país também, através de parcerias com organizações, instituições governamentais, não governamentais. Recentemente, eu acho que já faz 2 meses, né, Liliane? A gente viu um dos nossos representantes de Moçambique para Portugal. Ele vai fazer uma pesquisa lá, representando a nossa instituição. É o nosso embaixador, Frank Venâncio, de Moçambique, que representa o continente africano. A gente viu, acho que faz uns 4 meses, não sei exatamente, um representante também de Moçambique para Portugal. Ele foi para Lisboa, se eu não estou enganado, que é o Manense Yanga. E assim a gente fortalece a nossa rede. A gente traz as oportunidades para os voluntários e os alunos agarrarem, estar representando a gente em outros países também. Legal. E Andréia Cristiane chegando por aqui, né, dando seu boa noite. José Rubens também. E são quantos voluntários? Bom, Nos atualmente a outros, gente está em reforma, mas aproximadamente são 50 representantes, ou um pouco mais. 50 já. Muito bem. E aqui a gente preparou, assim, algumas perguntas para que a gente não possa fugir do foco, né? Vocês sabem como eu surto de vez em quando. Então, eu queria saber aqui qual é... Não, isso aqui já foi e eu quero encerrar com isso, né? A inclusão social é de crianças, jovens e adultos em situação de vulnerabilidade. Tá, a gente compreendeu. Aí vai lá que eu quero contribuir. Como eu posso contribuir? Que não seja de maneira financeira, mas levando um pouco de algum conhecimento. Eu posso fazer isso ou também estamos abertos a contribuições financeiras, porque sem ela não dá para caminhar muito, né? Sim, a gente tá de braços abertos para quem deseja se voluntariar aqui na Inclusive Society. E é justamente isso que movimenta a nossa instituição. O trabalho que a gente faz é um trabalho voluntário, né, Liliane? Isso. É um trabalho voluntário no qual as pessoas dedicam seus conhecimentos. Então, por mais que ela não possa ajudar através de uma doação financeira, ela pode sim compartilhar o conhecimento aqui na Inclusive Society. A gente tem uma formação institucional para quem deseja fazer o trabalho voluntário na instituição, para conhecer o que de fato é o nosso trabalho, como é que a gente funciona, a importância da Inclusive Society no sul global. A gente capacita esse voluntário. E uma vez por semana, o voluntário tem uma supervisão com um especialista para estar intermediando, sabe? Eu nunca fiz trabalho voluntário. A Inclusive Society está de braços abertos. A gente tem dezenas de áreas no qual você pode estar compartilhando seu conhecimento. A gente está de braços abertos. Como funciona a instituição? Para se inscrever, nesse sentido? Bom, para se inscrever na Inclusive Society, se candidatar ao voluntariado, pode acessar no próprio Google Inclusive Society, aí aperta numa área de registro, matrícula, e após clicar lá, vai ter todas as informações de como ser um aluno ou ser um voluntário Inclusive Society. Lá tem todas as informações, desde o estatuto do voluntário até um edital, que dá todas as informações e os benefícios de ser um voluntário. As pessoas têm muito o costume de estereotipar o trabalho voluntário. É um trabalho de graça, então eu não vou fazer. Mas elas não pensam no potencial do trabalho voluntário, a experiência, o conhecimento. Quantas pessoas você vai poder alcançar e marcar a vida dessas pessoas? Eu fiz um trabalho voluntário na cadeia pública que eu gostaria de ter passado 3 meses, mas eu fui para 12 anos e quase 13 anos e ainda morro de vontade de voltar. Quais são os segmentos que vocês atuam? Bom, a gente atua na defesa da educação, democratizando o acesso à educação para que pessoas possam ascender, inclusão social. A gente trabalha também na questão de trazer uma formação continuada para as comunidades, para eles desenvolverem o espírito de empreendedorismo. Então a gente faz um trabalho para fazer com que as pessoas possam, de fato, estar inclusas na sociedade. Até porque não basta simplesmente a gente integrar aquela pessoa em nossa instituição.
a gente precisa, de fato, tê-la inclusa nos meios de representações. Então, como a gente costuma dizer, na Inclusive Society a gente não integra ninguém, a gente inclui. Porque integrar é justamente estar lá, mas não tendo uma ação assim direta, não é isso, Liliane? Isso. Bom, Sim, esse acompanhamento. nos grupos de voluntários, impacto gerado, né? Esses aqui que a gente quer falar um pouco sobre isso. Então, é que eu me perdi aqui em algum momento. Você trabalha com educação, empreendedorismo. Como eu, por exemplo, artesã, ou cantora, dançarina, assim, posso também ser voluntária, ou não tem esses segmentos de artesanato, de música, de trabalhos Sim. manuais. Inclusive, eu queria até mostrar agora um presente que eu ganhei de uma pessoa, né, que está trabalhando com crianças carentes. E isso aqui, ela fabrica a partir de roupas já usadas. As pessoas Que doam legal. e eles estão fabricando essas bonecas aqui. Acho um trabalho bem interessante, né? Uma sociedade, uma comunidade muito carente e elas aqui ajudando, cada um ajudando como pode. Então, eu sei fazer a boneca. Aí minha pergunta era essa: eu sei fabricar essa boneca. No caso, ela, né? Uhum. Esqueci, Diana. Então, Diana pode colaborar ensinando isso ou não. Não é esse o segmento da sua instituição. Pode sim compartilhar o conhecimento. A Inclusive Society, ela é educação, ela é inclusão. E isso é importante, principalmente para as mulheres do sul global, em especial de países africanos, sabe? Que muitas das vezes elas não encontram um meio de se estabilizar, sabe? Aí depende muitas das vezes de meios machistas, assim, digamos, sabe? Que é o E pior. é o pior. E na Inclusive Society, a nossa colega pode até complementar, muitas pessoas procuram a Inclusive Society como meio de transformar suas vidas. Chegam em situações extremas de vulnerabilidades, pensam, meu Deus, não tem nada o que Nada. fazer. Aí olham a Inclusive Society chega como uma luz no fim do túnel, demonstrando que ela pode sim potencializar, sabe, ter essa independência, porque a gente sabe que ainda hoje as leis que regem grande parte dos países são machistas, sabe, principalmente quando a gente vai avaliar demais países como Moçambique, Guiné-Bissau. Principalmente aquele setor, né? Carente demais da autoridade feminina, da ocupação dos espaços de poder. Sim, que ainda tem uma política muito, como é que eu posso dizer? É, esqueci até a palavra, mas de coronel, assim, digamos, né? E a educação, ela vem justamente com esse propósito, né, minha Isso. colega? De fazer com que as pessoas possam ter suas realidades transformadas. E a Liliane, ela é pedagoga também, educadora, ela pode estar compartilhando um pouquinho aqui pra gente sobre o potencial da educação em nossa instituição. Isso. No meu caso, assim, quando eu conheci a Inclusive Society foi final de 2022. E quando conheci, que foi através de um grupo do WhatsApp e estava lá recrutando voluntários, e na hora eu pensei, eu posso me voluntariar e ajudar as pessoas de alguma forma através da educação. Então, assim, no meu caso, eu cresci também numa periferia. Então, assim, foi uma infância simples, uma educação simples, mas que fez muita diferença para mim. Então, através dos contatos que eu tive, dos professores que eu tive, e também a educação que os meus pais me deram, então, eu percebi que como isso vale, né? Como isso traz para nós esse tesouro e que abre oportunidades para a gente. Então, assim, as pessoas sempre falam, né, que a educação ela abre muitas portas. Então, eu acredito que começa por aí. Tem uma frase do Paulo Freire que eu acho bem interessante, que ele fala que a educação ela não transforma o mundo. A educação ela muda pessoas e as pessoas mudam o mundo. Com certeza, o grande gênio da educação. Isso. Então, eu acredito também nisso, assim, que a educação, ela tem esse poder Sim, de transformação. de dar essa autonomia, de abrir portas e fazer com que você consiga ter mais oportunidades e consiga conquistar mais coisas. E o interessante que a Inclusive Society fala, que a
a principal causa, né, da Inclusive é a democratização da educação. Então, é levar a educação para todos, que haja igualdade de acesso à educação para todos. E a gente sabe que, infelizmente, isso não é uma realidade para todos. Não só aqui no Brasil, mas muito mais no continente africano. Em outros também a gente vê muito essa dificuldade. Então, assim, a Inclusive, ela está tentando, né, alcançar esses lugares, essas pessoas que precisam ter esse acesso e não têm. Não só a educação base, mas também essa educação no sentido de qualificação. Às vezes você já tem uma educação já alfabetizado, mas você precisa ter uma qualificação melhor para conseguir um emprego, para melhorar o seu currículo. Então, a Inclusive Viver também num entra mundo nessa competitivo, parte. né, Liliane, que não está fácil. E as perguntas chegando aqui, né? Vocês atuam em escolas? Sim. A gente busca ao máximo, através das atividades presenciais, fazer parcerias com as escolas, porque as escolas são as casas das comunidades, né? Então a gente tem esse olhar minucioso, sabe? A gente tem um trabalho legal também na Venezuela, através das escolas. Então é o nosso ponto de partida. Então, quando a gente pensa em abrir uma sede, a gente repensa novamente, porque ao invés da gente ter um lugar, por que não a gente ter a percepção que a Inclusive Society é onde os jovens, as pessoas estão? Então a gente vai até onde estão esses futuros beneficiários, sabe? Bom, tem uma pergunta aqui. Qual tipo de inclusão que vocês oferecem? Também trabalham com pessoas com deficiência? Sim. A gente, através da Inclusive Society, seja de aulas presenciais ou virtuais, a gente dispõe de apoios para estar auxiliando essas pessoas. A gente tenta trabalhar ao máximo utilizando a tecnologia inclusiva, conforme as nossas disponibilidades. Mas deixa eu só entender aqui. Vocês disponibilizam aulas, né, de alfabetização, de primeiro grau, de matérias isoladas. Como é isso? Sim, a gente depende muito da época, mas a gente é geral, quando fala de educação é no sentido amplo. Desde reforços, aulas de cursos, formações continuadas, Online capacitações online, algumas atividades presenciais. também? E aqui em Sim, Garanhuns agora a gente vai entendi. fortalecer ainda mais essa área. Graças a Deus, né? E seus cursos são profissionalizantes também? Sim, são cursos profissionalizantes. A Inclusive Society dispõe de mais de 2.000 cursos. Alguns são autodidatas e outros são com professores especialistas, com professores nativos. Agora a Inclusive Society está com a época de inscrições abertas. Então a gente está ofertando mais de 570 vagas, tanto na área de idiomas quanto na área de tecnologia. E em breve a gente vai abrir também para diversas outras áreas. Legal demais. Suelane, um beijo para tu. Boa noite, minha querida amiga, abençoada, mulher das flores, né? E ela diz assim: boa noite, querida. Parabéns por esse maravilhoso programa. Se precisar de uma voluntária em minha área, eu estou às ordens. Parabéns a esses jovens corajosos e que Deus continue abençoando-os ricamente. Ela é psicopedagoga Amém. das Obrigada. melhores, uma excelente profissional. Tá? Então, ela aqui já se colocando à disposição. Tá Olha certo? aí, que Coisa ótimo. boa, viu? Muito Sussu, bom. se você aí autorizar, vou passar o seu contato aqui para o pessoal, para que vocês possam conversar. Essa pessoa, além de abençoada, tá acima de qualquer comentário. Maravilha. Pedro Afonso Costa chegando por aqui dizendo muito bom, né? Parabéns, muita gente aqui dando boa noite, parabéns. E André Cristiano diz assim: seria muito bom para nossa organização, quanto mais melhor. Sempre bom um diferencial. Muito bem. E aí, assim, vocês sentem dificuldade, principalmente politicamente, para a área de atuação de vocês? É porque assim, eu vou olhar aqui e esse garoto, não é, o Emanuel, ele tem tudo para um político. E eu já quero perguntar, não pode fugir a Selma Mello, né? Você tem esse interesse assim, de quando você crescer, mas um pouquinho mais velho, enveredar nesse caminho, porque a gente sabe que a gente roda, mas tudo acaba sendo política, né? Não, não. Tem um livro muito interessante que fala justamente sobre essa questão.
Eu particularmente não tenho interesse de entrar na política, não. Mas que fala é sobre direitos humanos e contemporaneidade. Que fala que os governos passam, mas as populações ficam, sabe? Isso. Então, o que eu vejo e que dificulta também um pouco do nosso trabalho enquanto organização não governamental é essas questões dos impasses, sabe, nessas áreas políticas, porque diretamente a gente precisa dialogar também com as autoridades, sabe? Mas a gente sabe as dificuldades que é, enquanto organização social que defende os direitos humanos. É que muitas vezes nesse sistema capitalista, as pessoas lhe querem bem, mas não melhores do que elas, sabe? Eu acho que nem querem. Tá? Pois é. E Cigana Vilela, minha cigana linda, Terezinha, um beijo para você, boa noite, querida. E ela diz, boa noite, Selminha, parabéns pela programação, estou amando, viu? Sucesso para vocês, muita luz e tudo de bom. E Pedro Afonso diz assim, isso mesmo, a escola é o segundo lar. O mais seguro e valoroso diante da estrutura familiar, muitas vezes falhas que temos. Hoje, a gente tem que apontar os lares como um dos grandes geradores de dificuldade, de divisão, não é? E as pessoas transferem para a escola a educação. Educação como um todo, que seja a educação do aprendizado da cultura, bem como a educação que deveria ser de berço. Isso. E o trabalho aí fica um pouco mais difícil, né? Fica. Tem que assumir esse papel. Emanuel é muito seguro. Parabéns, Emanuel, diz Pedro Afonso Costa. E Bernardo, chegando por aqui mais uma vez, diz mais uma pergunta. Tentaram entrar em contato com o prefeito Sivaldo Albino ou com a governadora Raquel Lira em algum momento? Sim! Tentaram! É isso? Bom, como a nossa colega, a Selma estava a falar, a gente precisa desse apoio com o campo político. A colega aqui ela pode até complementar um pouco da minha fala. A gente já dialogou, sim, com as autoridades regionais. Daqui da região. Já. A gente estava para organizar o primeiro encontro de juventudes pernambucanas, que aconteceria justamente no final do ano de 2023. Acho que lá para o dia 17 a 20 de novembro, eu não me lembro exatamente da data. Mas a gente teve algumas dificuldades. Mas é tudo questão de diálogo, sabe? Tudo questão de diálogo e a gente Ainda vai não aconteceu esse fortalecendo. diálogo. Vamos dizer que não, né? Vamos Isso, dizer já que houve não. tentativas, por enquanto, não. Muito até o bem. momento. E Suelane, Sussu, como é conhecida, gentilmente ela disse, Selma, você que é um anjo, um ser humano iluminado, um anjo aqui na terra, Virgem Maria, obrigada, viu? Eu choro. E ela diz, pode passar o meu contato, com toda certeza. Que então, ótimo. Está passando o contato, você já tem mais alguém também, se puder ajudar de alguma forma... Perfeito. Tá bem, estou aqui, Olha, tá? que maravilha. Nem que seja para ensinar minhas bonequinhas também aqui. Que bonito, tá? Selma. É uma Frida, eu amo Frida. E ela é a partir, eu até nem botei aqui embaixo, ela é toda de garrafa, PET e roupas velhas também, tudo reciclado aqui. Olha que Tá interessante. certo. Já imaginou, entre outras Liliane, coisas, a gente crochê, conseguindo pintura. a gente conseguindo um edital para divulgar, compartilhar ainda mais esse conhecimento viajando pelo mundo, demonstrando que a arte, ela pode empoderar, pode ser um meio de transformação também, É né? verdade, e sem custos, Bonito. né? E Andréia Cristiane tá aqui rindo aí, faz assim, vixe, Raquel, kkkk. Olha, Andréia, olha só, vixe, Raquel, e Pedro Francisco diz assim, as pessoas lhe querem bem, mas não querem melhores que ele. Infelizmente, uma grande e dolorosa verdade.
É isso mesmo. Infelizmente. E Andréa, Cristiane, diz assim, sejam bem-vindas, né? Suelane e Selma. Muito bem, deixa eu tirar essa bonequinha daqui, que ela ficou bem na frente aqui do pessoal, né? E eu vou voltar com ela para cá. Vamos voltando aqui. Tudo bem, Flávio? Que essas possam permanecer. E assim, muita gente perguntando mais aí sobre como é. Eu acho que as pessoas estão chegando aqui um pouco atrasadinhas e perguntando o que significa esse movimento. O que significa o movimento? Isso, ela diz assim, Selma, eu quero uma boneca dessa, viu? A gente conversa, eu tenho aqui algumas, eu vou te presentear com uma, tá, Olha. Sussu? Com certeza. E Rei Mari dizendo boa noite. E Andréa Cristiane diz assim, kkk, Emanuel vai entender. Muito bem. Pessoal, eu acredito que aqui as pessoas já sentiram a dolorosa falta de atenção de quem deveria abraçar e contribuir. Isso acontece sempre, né? Quando a gente busca, a gente sempre encontra as pessoas. E Bernardo Trunda diz assim, quero entender também, o que será que Dona Raquel fez? Conta. O que foi que Dona Raquel fez? Aliás, Bernardo, eu acho que a pergunta seria assim, o que ela deixou de fazer? Eita. Fica melhor? Silêncio. Eu me lembrei. Olha, silêncio total. Bom, respondendo uma... Ficou todo mundo aqui de saia justa, tá certo? Bom, respondendo a pergunta anteriormente, a nossa colega ela pode falar sobre a Inclusive Society. Uma das telespectadoras perguntou o que é a Inclusive Society, nosso trabalho. Fala um pouquinho para ela, Eliana, pra gente, no caso. Sobre a Inclusive, a Inclusive Society é uma organização social. A nossa principal causa hoje é a democratização da educação. Então, a gente visa levar a educação para as pessoas que não conseguem ter esse acesso, por questão de vulnerabilidade também. E então, a gente busca que, através desse acesso à educação, essa qualificação educacional, ela possa melhorar o seu currículo, ela possa ter uma qualificação profissional e ela possa conseguir mais oportunidades, ela possa crescer, se desenvolver e também ela trazer isso, por consequência, para a sua própria comunidade. Então, pode ser uma renda extra que ela também possa conseguir. Enfim, vai trazer uma melhora através da educação. Muito bem, a Amélia está dizendo por aí. Agora, assim, quando tiver a confecção dessas bonecas, eu quero, né? Olha aí, já tem uma pessoa para fazer Frida, tá certo? Duas, né? Sussu quer uma, já tem duas. Olha aí. E é bem Muito bonito, bem, viu? um aluno, né? Muito bem feito o Foi trabalho. minha primeira Foi? obra, Olha. viu? Olha E aí, um leilão, né? poxa, Quem dá mais? eu tenho uma Frida aqui de lado, né? Uma obra de arte do querido Ayrton Santana, esse homem que já viajou o mundo inteiro aí representando a cultura nordestina. Ele me presenteou com essa Frida aí, linda, eu amo, sou apaixonada por Frida. Então, você falou que a Inclusive, ela não tem fins lucrativos. O que motiva vocês a seguir em frente? Com a falta de apoio, nadando contra a maré, o que é que impulsiona vocês? Bom, como aqui no Inclusive Society a gente tem diversas vozes, vou falar por mim, depois ela pode falar também. São vozes individuais, cada um tem sua inspiração Isso. para fazer esse trabalho aqui no Inclusive Society, né? No meu caso, o que me inspira é justamente os meus valores, por acreditar no potencial das comunidades para transformar suas próprias realidades. Assim como eu pude transformar minha própria vida através da educação, dessas assistências sociais que um dia eu tive, eu quero que pessoas sejam transformadas pela educação, pelas ações sociais. Até porque quando a gente pega um tempinho, uma hora que seja para fazer o trabalho voluntário para outra pessoa, bem, a gente recebe, olha, meses, anos, sabe? É algo muito legal. Então, eu sei a importância que foi as assistências através de projetos, ações daqui da região para mim. Então, eu quero que pessoas se sintam motivadas e que não se sintam sozinhas.
sabe? Porque se a gente para pensar, essas famílias aqui das periferias do Agreste mesmo, grande parte delas, alguns parentes, se encontram no mundo da criminalidade, sabe? Se encontram num trabalho informal, no qual trabalha quase um tempo análogo à escravidão, sabe? E elas estão ali, elas acabam se deitando no próprio conforto, assim, digamos, sabe? E não buscam. Então, quando a gente para analisar esses lares, a gente para pensar também que ali tem um potencial, sabe? Só que ele precisa ser descoberto. Não é fácil, é difícil, mas ali tem uma estrela que brilha. Mas quem é que vai abrir a janela para aquela estrela aparecer, transcender, assim, digamos, sabe? Não é fácil, mas em cada família tem um protagonista, e a Inclusão Society está aqui para demonstrar que os jovens, independentemente da idade, podem ser até jovens de espíritos, né? Como uma das nossas representantes. Olha, eu tenho tal idade, mas sou jovem, né? Tenho 15 anos de espírito. É o espírito, né? A idade é uma questão de espírito mesmo. Então a gente está aqui. Você disse que não tem parceria com instituições políticas, mas você tem com comércio, com indústria, você tem alguns parceiros, tipo médicos, enfim, alguém que possa vir agregar, trazendo mais saúde também para essas pessoas, ou ainda não? Depende da ocasião. Se a gente vai promover um evento, a gente procura, ou às vezes a gente abre esse espaço e geralmente aparece. Sabem, quando a gente vai fazer um evento... As pessoas são do bem. Na verdade, às vezes a gente procura assim, aí aparece um monte de gente, só parece que é um momento. Né? Daqui a pouco eu cheguei aqui, feito um beija-flor e vamos embora. E André diz assim, é muito gratificante ser voluntário. Ou voluntário, eu também acho, sabe? Isso. Eu já dediquei muito tempo mesmo, para palestras, para cursos. E esse trabalho na cadeia, que eu amo dizer que para mim o trabalho foi um filho que deu muitas alegrias. E assim é muito bom a gente dividir um pouquinho da sabedoria que a gente ganha generosamente, né? Isso. Como diz Cora Coralina, é mais ou menos assim, feliz daquele que ensina o que sabe e aprende o que ensina. Né? É bem interessante mesmo. Manuel, você trabalha em outro setor ou você só se dedica a este... Como eu chamo? Eu chamo um movimento, eu chamo um programa. Na verdade, como a gente deve se dirigir? É uma instituição. Uma instituição. Uma instituição, ONG. Uma A gente vem... se encaixa mais nessa área. É ONG mesmo, com registro? É uma ONG. Opa, muito bem, isso é muito bom, tá? Muito bom, sendo uma ONG facilita muitas coisas. De fato. E assim, aqui tem uma pergunta bem interessante. De que você sobrevive, Emanuel? Você é professor? Como é? Olha só. Pontinho, está certo, não vou dizer a autoria da pergunta, não. Bom, eu particularmente eu sou terapeuta, né? Gente, por favor, olha a cara desse garoto. Eu estou muito impressionada, eu não o conhecia, né, pessoalmente. E assim, quando ele entrou, eu pensei que ele vinha acompanhando o pai, né? Que o pai estava vindo lá atrás. Desculpe, né? A brincadeira, tá? Mas assim, é mesmo impressionante como ele tem um jeitinho de... É muito jovem, mas né? Ele tem um jeitinho de criança mesmo. Um jovem com tanta bagagem, né? Que a gente fica até impressionado. É verdade, sim. Isso é muito bonito, sabe? Louvável, você está de parabéns. Poder se mostrar assim tão jovem, ser tão jovem e com um sentimento tão gigante como esse. A idade é só um número, né? Assim, digamos. Ou falta deles. É falta de números também para os mais jovens. Uns têm de mais, outros têm de menos. Você é terapeuta, né? Como ele já disse, as pessoas ficam entrando, acho que vai perdendo aqui algumas coisas e repetem a pergunta, e assim eu fico muito triste quando alguém fica sem resposta, tá? Por isso que eu
Sim. Tá E a gente tá certo? aqui, né, Liliane? A gente tá aqui É, para eu acho responder. legal que não tenha dúvidas quanto à Problema não. idoneidade, quanto ao que essa instituição faz. E Bernardo, falando aqui com a gente, ele diz assim: vivemos numa sociedade em que ensinar é voluntário, mas ser fútil nas redes é empreendimento. Lamentável como o conhecimento é desvalorizado no mundo em que vivemos. Novamente, parabenizo essa iniciativa. Verdade. A gente Verdade, agradece. ele é um crânio, sabe? Bernardo é demais. Esses dias, todo mundo sabe que eu brigo nos grupos, né? Eita. E eu dizia assim: a internet é fantástica, mas nem tudo é perfeito. E, infelizmente, como ela deu voz e vez a uma turma de. Para eu não dizer assim, esse nome idiota, eu digo bobinhos. Eu não disse idiota, eu digo bobinhos. Deu muita voz, né? E aqui chega uma das grandes mestras da assistência social, que é Eliane Silva. E ela diz: parabéns, amiga Selma Mello, de voluntária nós entendemos. Se não servimos para servir, não serviremos para viver. Um abração, bela entrevista, parabéns para vocês. Obrigada. Essa pessoa, ela vive a vida inteira para esses projetos. Ela hoje está em Altinho, vivendo lá, trabalhando, mas trabalhando nesse segmento. E assim, lembro que há uns 40 anos atrás, a gente decidiu caminhar e fazer algumas mudanças, principalmente em relação às mulheres vítimas de violência. E nós encontramos muita resistência no caminho, mas eu olho para trás. E quando a gente começou lá atrás, avançou, mas não avançou como nós gostaríamos que as coisas estivessem. Mas eu acho que nós somos pioneiras de muita coisa aqui em Garanhuns, de conselho, de lutas, de conferências. E As sementes ficaram, e as né? sementes ficaram. Com certeza. Hoje, eu digo, a gente amarga assim. Foi feito isso, ninguém convida mais gente para participar, para levar nossa opinião, ou pelo menos para solidarizar e parabenizar as pessoas que estão aí. Mas o importante é o que nós plantamos lá atrás e que vocês escolhem hoje, nós Sim. também. É, né? como uma das representantes da Inclu Society em algum momento disso, não tô lembrando exatamente quem foi, a ação que o trabalho voluntário faz é uma gotinha no meio do mar. Pode parecer pequena, mas sem ela, É o mar seria verdade. menor. É Sabe? Então é verdade. muito bonito esse trabalho que a gente faz, que vocês também fizeram, Há né? muito tempo atrás a gente E deu que o mar tá início maior por causa das mesmo. gotinhas de ações que vocês Hoje fizeram, era né? o Verdade. trio, como uma vez disse o nosso ex-governador Eduardo Campos, que ele disse: minha Nossa Senhora, eu não aguento mais essas 3 mulheres no meu pé. Mas era eu, Valdéria e Eliane encabeçando. Às vezes a gente convocava, não aparecia ninguém mais. Nós 3 estávamos de prontidão. E a gente caminhou. Hoje, Valdéria está na Secretaria da Mulher Estadual, ela é diretora estadual da Secretaria da Mulher. Eliane também está à frente do projeto lá em Altinho. E eu estou aqui descansando um pouquinho, cuidando da saúde física e mental, mas já fui convidada aí para fazer uma zoada e no final desse mês a gente vai estar junto lá. Olha Com aí. certeza, boa. tá certo, pessoal? Gal Ferreira, grande mulher, essa é outra grande guerreira também, que eu fico muito feliz quando eu vejo o povo do bem sempre aqui, curtindo a gente. Gal é um exemplo de pessoa e ela diz: bela entrevista, longa vida a este programa maravilhoso. Essas pessoas maravilhosas, parabéns à produção e aos convidados. Muito obrigada. E Rei Mari diz assim: bela entrevista, parabéns. Olha, eu queria saber qual a maior dificuldade que vocês encontram ao longo, né, da aplicação dessa instituição. Pode começar, Liliane. Fale sua visão. Eu creio que uma das maiores dificuldades, que foi o que eu percebi assim que eu entrei, é mesmo os voluntários, a oferta de voluntários, porque a gente tem um leque de muitos segmentos para ofertar para as pessoas, para os alunos que precisam, mas a gente também fica um pouco refém de ter voluntários com esse conhecimento. Então, assim, talvez hoje a gente não possa ofertar uma turma de artesanato, porque nos falta um voluntário com esse conhecimento. Então, a gente precisa também ter mais voluntários. E uma outra dificuldade que acontece muito é que, infelizmente, algumas pessoas, elas
se voluntariam, mas elas não conseguem permanecer muito tempo. Às vezes ela passa, né, poucos meses e depois elas saem do trabalho voluntário. Elas não acabam não tendo essa consistência. E uma outra dificuldade também é que tem algumas pessoas que são voluntárias, mas por ser um trabalho voluntário, elas não têm muita responsabilidade. Então, às vezes acontece isso. Porque, assim, se você for para um trabalho normal, carteira assinada, um CLT, e você tem chefe, você tem um ponto para bater, então você tem aquela responsabilidade. Não posso atrasar, não posso faltar. Quando é algo voluntário, eu posso faltar esse compromisso hoje, hoje eu não vou, não posso. Então, às vezes, tem essa dificuldade quando você trabalha, né, com voluntários, que nem todos encaram o trabalho voluntário com responsabilidade e compromisso, como qualquer outro compromisso que você possa ter, né, na sua vida ou no mercado de trabalho também. Então, às vezes, se depara um pouco com isso. Mas, assim, sempre vai surgindo, né, pessoas compromissadas, que têm responsabilidade, que se voluntariam e mantêm essa palavra até o fim, ou então, às vezes, ela não pode servir por 2 anos ou mais anos, elas ficam por um curto tempo, né, mas, assim, se dedicam ao máximo ali, deixam semente também. Muito bem. Tem um espaço que possam ser aplicadas essas oficinas, palestras, essas coisas? Sempre em parceria com as organizações, instituições. A gente tá para... Vou deixar para o finalzinho essa novidade. Mas a gente sempre em parceria com as ONGs locais, projetos, instituições que acreditam nesse potencial do social, da educação para transformar realidades. A gente realiza essas atividades presenciais. É sempre em parceria. Muito bem. Não há lugar fixo. Não tem um A lugar gente fixo. tá onde as pessoas estão. Muito bem. Emanuel é terapeuta e Liliane é coach. Vocês oferecem esse serviço de apoio às pessoas necessitadas? Sim. O que faz um terapeuta? Bom, quando a gente fala em terapeuta, a gente fala num campo muito amplo, né? Eu vou falar em específico o que é que eu sou. Eu sou o tipo de terapeuta acompanhante terapêutico e aplicador ABA. Então, eu trabalho nesse segmento de análise do comportamento aplicado, ajudando principalmente pessoas com autismo a se desenvolverem em questões comportamentais também, sabe? Então, digamos assim, que o que eu faço enquanto aplicador ABA, enquanto acompanhante terapeuta, é um complemento, uma extensão da área clínica, o que todos os profissionais, a equipe multidisciplinar faz. Só que é mais no sentido de... O psicólogo, ele vai trazer a psicoterapia, ele vai conversar com você e tudo mais, lhe aconselhar. Já o terapeuta ABA, ele não vai seguir por esse caminho. Ele vai seguir um caminho de psicoeducação comportamental, sabe? A pessoa, ela apresenta muitas estereotipias, ela apresenta comportamentos fugas e tudo mais, ela não tem um autocontrole sobre si. Então chega o terapeuta ABA para trazer uma orientação. Você vai seguir. É como a gente costuma dizer, no ABA a gente não tem erros. É uma ciência, a gente tem que seguir com exatidão, sabe? Então eu sigo mais nesse caminho, falando sobre a minha área em particular de acompanhamento terapêutico e ABA. E a Liliane, ela pode falar sobre a área dela. E só complementando rapidinho, eu faço sim um trabalho social, voluntariado, através do SCAPROS, que é uma organização local, acredito que muitos de vocês conhecem, que trazem o acesso democrático às terapias a famílias em situações de vulnerabilidades. Então eu presto esse trabalho social também para as famílias aqui da região. As pessoas procuram muito esse serviço. Eu digo isso porque às vezes as pessoas não são informadas a buscar alguns profissionais, né? E não têm conhecimento. Quando eu falo no ABA, é a terapia mais indicada para o tratamento de autismo. Só que o que acontece é que nem todo mundo tem condição. Se a gente for ver um tratamento ABA multifuncional, multidisciplinar, ele vai estar na faixa de 10 mil, 20 mil reais, 8 mil. Qual família em situação de vulnerabilidade vai ter condição? Né? Verdade, sempre as pessoas mais carentes ficando à margem mesmo, né? E sobre o trabalho da Liliane, ela pode falar um pouquinho. Então, assim, o meu trabalho, eu tenho uma certificação em coach, então eu atuo como coach. Hoje, meu trabalho como coach tá mais, assim, na questão voluntária, né, na Inclusive Society. Eu não tenho trabalhado hoje profissionalmente como coach, mas, assim, como voluntária ou alguma coisa mais eventual.
Eu trabalho mais hoje com um novo negócio que eu tenho também uma certificação como personal organizer, então trabalho com organização. Bora lá, o que é uma personal organizer? Eu quero que vocês falem um pouco de vocês para que as pessoas também conheçam vocês. Bora lá. Então, personal organizer é um termo... É aquilo né? que eu preciso, que eu nunca vou saber o que é. Nunca vou ser uma. Esse eu não tenho. É um termo, né, da língua inglesa, que é uma organizadora pessoal. Então, você pode contratar o meu serviço para organizar na sua casa ou no seu ambiente comercial, um espaço, um ambiente. Então, assim, aquele lugar que está um pouco bagunçado, meio fora de ordem, que você está muito estressada. Aquilo, às vezes, traz até para você uma certa angústia e você tenta organizar, mas você não consegue. E você não consegue sozinha. Então, você me contrata e aí eu vou lá, organizo para você e levo essa leveza, essa paz. Acho que também consegue, né, como personal organizer, trabalhar com um sistema de organização para que você consiga manter essa organização. E uma linha que eu acredito muito é que você possa organizar no seu ritmo. Então, assim, não é nada de outro mundo, uma organização, né, perfeita que eu vá fazer para você e que depois você não consiga manter. Mas uma forma de ajudar você a manter sua casa em ordem e que funcione para você. Então, cada um tem um estilo de organização, uma realidade, então a gente se adequa aí. Muito bem. Pessoal, estou pedindo para que vocês centralizem as perguntas lá no YouTube, de preferência, tá bom? Pode ser no Instagram, mas assim, no meu Zap fica um pouco difícil, tá bom? Porque todo mundo sabe como eu sou desorganizada e perdida. Mas Olha aí a Liliane. Cleide está aqui perguntando, deixa-me abrir para ver. Como profissional, como você viu aquele caso que estava em recorde no país sobre um episódio do avião? Você está sabendo disso, que uma criança queria ir na janelinha e você soube disso, né? Como é que... Bom, cabe responder agora, a gente deixa um pouquinho aqui a instituição para você dizer assim rapidinho. Eu posso comentar. Bom, a maior dificuldade que a gente vê na área clínica é justamente lares, vou utilizar essa palavra na minha que eu queria utilizar, lares um pouco bagunçados, sabe? E quem mais sofre é justamente as pessoas que estão ao redor, não é nem tanto a família, sabe? Uma falta de organização familiar, sabe? Problemas familiares isso afeta demais. Tanto quem está ao redor, quanto os profissionais dos ambientes escolares, a depender se a criança fizer terapia, dos ambientes clínicos, sabe? Eu atendi uma criança, não vou falar a identidade, que apresentava esses comportamentos de problemas familiares. A família sempre dizia, meu filho não é assim, na minha casa não, na minha casa não. Não é à toa que quando essa criança foi transferida para um outro ambiente, a família ainda continuou sustentando isso. A maior dificuldade que eu vejo atualmente entre os pais, os parentes, é justamente essa dificuldade em aceitar que tem alguma coisa ali que precisa ser investigada, né? Que precisa desse olhar mais crítico, né? Mas só que as famílias não aceitam. Na minha família não, meu filho não. Às vezes eu não falo nem exatamente de um transtorno, mas eu falo de uma organização familiar. A maneira como os pais lidam com os filhos, sabe? Então, só voltando um pouquinho a esse caso, eu trabalhei com uma criança que apresentava problemas familiares. E isso se refletia justamente no ambiente escolar, no ambiente clínico. Eu acompanhei diretamente essa criança. Até hoje é que eu tô com coisa, não dá pra mostrar. Meu braço é todo marcado, eu carrego as marcas de toda uma vida, sabe? Então, é justamente isso. Quando a família ela aceita que precisa ter um olhar mais crítico, que precisa de ajuda e que a ajuda tem que começar primeiramente nela, as coisas mudam. Então, a gente vê que um reflexo de uma família um pouco desestruturada se refletiu nesse caso, né? A mãe ela não teve um controle direto. A criança pulou um pouquinho a escadinha, sabe? Então, é justamente nesse sentido. Quando os pais procuram essa ajuda, tudo muda, né? E Cleide aqui agradecendo. Reconstrução, beijo para todos vocês, né? Ligadinho. E Cleide diz, e você, Selma? E eu? O que eu achei? Eu achei tudo errado. Eu achei a criança muito mal educada, muito mal disciplinada. Eu achei a mãe perdida.
Eu achei a advogada que postou merece responder pelo que fez, expôs uma situação, expôs uma pessoa que não era da conta dela. E demais, acho que a mídia se aproveita dessas coisas por falta de ter o que fazer. Então, tá todo mundo certo e todo mundo errado. Essa é a minha opinião, né? Todos cometeram erros. E a moça que não cedeu lugar, acho que foi a única coerente. Já aconteceu isso comigo. E a Sova, assim, o menino, eu quero ir na janela, eu quero ir na janela. Eu estava com o pai disse, você não vai na janela. Não é o seu lugar. Aí o bichinho olhou assim para mim e sentou ali. Aí daqui a pouco eu ofereci o meu lugar. Mas não houve escândalo, não houve nada. Se houvesse não houve gravação, eu né? não. Tava famosa e Não, rico. só Olha. foi assim. Ele queria ir, ficou triste, mas não fez escândalo algum. Eu não sei também se foi um respeito paterno, porque às vezes a criança faz isso. Uhum. O pai, ela teme muito mais do que a mãe. Infelizmente, né? Mas depois eu digo, vamos, venha para cá um pouquinho. E ela, não, obrigada. Mas depois acabou indo. E foi fantástico. Mas eu cedi porque não houve escândalo, não houve nada. E eu achei que eu devia. Mas nesse fez o certo. As pessoas precisam aprender a dizer não. Criança acostumada a ter tudo e não ouvir. Criança acostumada a ter tudo e não ouvir não, né? É um caso que ainda está muito falado e ainda vai dar muito o que falar. E no fim, a moça, acho que é Jennifer, ela triplicou, meu Deus, tem aí milhões, né? bilhões de seguidores, né? E financeiramente, né? Já foi chamada até para fazer propaganda da Casa Bahia, não sei o que, não sei o que. É por aí, a única que fez tudo certo, que se deu bem. E se isso está dizendo, eita, que maravilha, eu preciso dessa organização, viu? E mas assim, o trabalho do profissional Emanuel é admirável por um olhar por pessoas com deficiência. A gente não pode perder nunca esse olhar de empatia com as pessoas. E demais, assim, deficiência, todo mundo deve ter, né, doutor? Doutor. Umas mais, outras menos, né? Vários tipos de deficiência, mas eu acho que a maior de todas é quando ela é ética e moral. Não é verdade? Então, que todo mundo junta aí por uma vida melhor. E assim, eu queria já, Flávio, peraí. Meu Deus, quando a gente pensa que o programa está começando, tão bacana desse jeito, a gente já vai abrindo para as considerações. Então, nessas considerações finais, eu gostaria que vocês falassem o que não foi possível falar agora, porque é tanta coisa, né, que vocês precisam voltar de novo para a gente conversar mais, até para a gente fazer um movimento em busca de mais voluntários, em busca de que as pessoas possam doar. A única coisa que é importante, o que o dinheiro nem compra nem paga, que é o tempo. Né? Tem que doar um pouquinho, assim, generosamente. Sim. Bom, para você que está do outro ladinho da telinha, a Inclusosite está com 570 vagas abertas para cursos de diversas áreas, com foco principal na educação. Desculpa, Emanuel, só um minutinho. Não se esqueça que você disse que tem uma novidade para contar, tá? Não fale demais, esqueça que eu estou aqui para lhe lembrar. E Flávio também. Bom, novamente, a Inclusosite está com mais de 570 vagas para diversos cursos, principalmente na área de educação, de idiomas e na área da tecnologia. Então você, do outro lado da telinha, que quer se aprofundar um pouco mais, quer aprender um novo idioma, lembra, a Inclusosite está aqui. E o acesso à Inclusosite é fácil, é prático. Sabe, a gente tenta ao máximo democratizar, como nosso nome já diz, Inclusive Society, Sociedade Inclusiva. Então você que está do outro lado da telinha, pesquisa Inclusive Society no Google, busca mais informações sobre a gente, aproveita, lê os editais que estão abertos, também para voluntários, então é uma oportunidade muito boa. Para os voluntários, a gente tem dezenas de áreas que estão abertas e principalmente para cá para Garanhuns, atividades presenciais, já que no início de 2025 a gente vai estar abrindo um grande programa em parceria com organizações locais, mas principalmente com a ONG Meninos da Comunidade, no qual a gente vai trazer uma parceria junto com alguma escola, aquele local que a gente ainda está fazendo esse mapeamento,
para fazer a seleção de 100 jovens de periferias do Agreste de Pernambuco, para a gente trazer uma formação continuada, para de fato qualificar e colocar esses jovens no mercado de trabalho. Até porque quando a gente vê um jovem que está perdido, não está no mercado de trabalho, mas quer começar a trabalhar, muitas das vezes esse jovem fala: olha, eu vi uma oportunidade para eu ingressar no mercado de trabalho como aprendiz, como estagiário, mas só que quando eu cheguei lá, eles estavam vendendo curso. Sabe, isso se torna uma percepção não positiva, assim, digamos. Alguns ficam com trauma, quero nada, vou pagar curso, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E a Inclusive Society quer fazer com que aqueles jovens que de fato se encontram em situação de vulnerabilidade socioeconômica e demais outras possam ingressar no mercado de trabalho, e isso com o nosso apoio. Então, a partir do início de 2025, eu acho que já no comecinho de janeiro a gente já vai começar a abrir inscrições com especialistas de cada área. A gente tem uma representante, que é justamente a Andrea, que estava acompanhando a gente aqui no podcast, que ela é especialista na área de recursos humanos. Ela vai estar lá trazendo essa informação de como se comportar em uma entrevista. A gente vai fazer parceria com uma grande organização local, que ainda não vou me citar o nome, para a gente trazer especialistas da área de informática para lecionar, sabe? Da área de comunicação, e diversas outras, principalmente informática e administração, para que quando o jovem ele for agarrar uma oportunidade para o mercado de trabalho, ele está com o currículo: olha, eu estou pronto, eu estou qualificado, e essa é a minha vez de assumir o meu espaço de representação. E além do mais, a gente vai fechar parcerias com as empresas aqui da região, para a gente fazer com que esses jovens possam ingressar diretamente no mercado de trabalho. E tudo isso vai ter um processo lá, e a gente da Inclusive Society vai estar de braços abertos, de mão dadas com esses jovens das regiões periféricas aqui do Agreste de Pernambuco, para de fato fazer com que ele possa acender espaço de representação. Então não se esquece, você que está do outro lado da telinha, vem contribuir com o teu conhecimento, seja na área de psicopedagogia, área de psicologia, educação, tecnologia, enfim, tua área. Vem contribuir para a Inclusive Society, porque a gente vai fazer um trabalho muito bonito em 2025 aqui no Agreste de Pernambuco, assim como a gente fez em 2022, no qual a gente trouxe formação continuada para os jovens, educação de idiomas, e a gente fez com que os jovens estudantes da Inclusive Society não tivessem somente aquela formação, mas eles pudessem conhecer de perto o trabalho que nós, ONGs, realizamos. Então a gente teve visitas no Asilo São Vicente, em diversos outros também, para demonstrar que o trabalho que a gente faz tem um sentido. A gente não faz esse trabalho em vão. Por mais que seja um trabalho sem fins lucrativos, a gente está aqui para demonstrar que espaços, portas estão abertas, que a Inclusive Society é esse lugar. Então vem compartilhar o teu conhecimento, ou vem ser beneficiado, ou os dois, né? A gente da Inclusive Society somos eternos aprendizes. Estamos aqui compartilhando conhecimento, mas estamos também aprendendo a todo instante. Então, eu faço desde as minhas considerações finais, vou deixar para minha colega também. Então, em nome da Instituição Global Inclusive Society, que é como uma família para todos aqueles que acreditam na construção de uma sociedade inclusiva, eu, Emanuel Fernandes, enquanto representante da Organização Internacional Inclusive Society, agradeço a participação de cada um de vocês aí do outro lado da telinha. Agradeço também a oportunidade, em nome de nossa instituição, Selma, por esse espaço. Tenho certeza que é um curto intervalo de tempo que passou tão rápido, né? Não, nunca vi. Que a gente vai trazer uma transformação na vida de quem está assistindo a gente. Pessoas vão ter suas vidas impactadas, vão poder ajudar outras pessoas pelo simples fato de estarem assistindo essa live, de depois verem também, porque com certeza vai ter pessoas que vão assistir. A maioria das pessoas gosta de assistir depois, né, também. Às vezes não pode assistir na hora. Sim. Tá lá no YouTube, no Instagram, no Facebook, tudo direitinho. Né? Então a gente tá aqui. Eu gostaria que vocês deixassem também um endereço, né, aí um contato. Sim, pode acessar. Inclusive, Society no Google tem todas as informações de contato. O Instagram também, né? @ONG Inclusive Society. Então tem todas as informações necessárias. E mais uma vez também agradecer, dizer que a gente está aqui enquanto representantes da Inclusive Society, também representando cada membro, cada voluntário de nossa instituição. Então saibam que vocês estão bem representados hoje no podcast, não é isso, Liliane? Bem. E a garota Liliane?
Queria agradecer a oportunidade, né, de haver pra gente aqui esse espaço, poder divulgar esse trabalho, como ele falou, né, Manuel, a gente também tá aqui representando todos os voluntários da Inclusive que queriam também poder estar aqui e não puderam. E também queria falar assim, né, quando a gente fala sobre voluntariado, a pessoa que mais me inspira é Cristo. Acho que ele foi a pessoa que se esvaziou dele mesmo e serviu as pessoas. E o que a gente vê assim, né, que Jesus ele se importava com as pessoas, não era com coisas, mas com as pessoas. Então, quando eu penso em fazer algo por alguém, eu aprendo com ele, que ele fez por mim. E assim, além de voluntariado e servir as pessoas, também é terapêutico, né? A gente tira os olhos da gente e começa a ver a necessidade do outro. E isso também traz pra gente mudança. Às vezes a gente tá, né, naquela angústia, pensando só nos nossos problemas, e a gente percebe quantas pessoas estão passando problemas até maiores que a gente. Então, o voluntariado fala muito sobre isso. Então, se você, né, que está nos assistindo, sente no coração, queima por isso, em ajudar pessoas, servir pessoas, então aqui também é o seu lugar. Você tem algum conhecimento, né, que você domina para contribuir, então vem para cá servir. Não só aqui em Garanhuns, mas você também pode ajudar pessoas lá na África ou na Venezuela, também de forma online. A pandemia trouxe muito isso também, né, de aproximar as pessoas através da tecnologia. Então, você pode atuar como voluntário, com um serviço através do conhecimento que você tem, ou você pode ser aluno. Então, hoje, um dos maiores cursos, assim, né, da Inclusive que a gente oferece são os cursos de idiomas. Então, você que tem aí um sonho de falar a língua inglesa, quer aprender francês, quer aprender espanhol, e você não tem como ir presencialmente para um lugar, você também pode estudar na Inclusive porque é online, você pode estudar da sua casa, 2 horas por semana. Como a Emanuel falou, tem voluntários que são professores nativos do próprio país, né, que dominam o idioma, vai melhorar seu currículo, abrir mais portas, às vezes você conseguir um emprego melhor por falar inglês. Então, assim, para mim foi ótimo, porque eu hoje, mãe, tenho um bebê em casa e eu pude fazer um curso de idioma e melhorar, né? Que eu queria muito aprender a língua francesa e conseguir aí fazer o curso básico. Então, para mim, foi também um divisor de águas. Foi uma experiência maravilhosa. Então, você pode ser aluno ou voluntário. E entrando na Inclusive, você também vai ter um treinamento comigo, de coach. A gente vai trabalhar juntos e você vai poder se desenvolver também na sua vida e também na sua profissão. Muito bem, eu só posso agradecer esse momento riquíssimo, dizer que eu estou, assim, encantada com vocês, com a instituição, com as oportunidades, e eu gostaria de dedicar este programa hoje a você. Você que passa tanto tempo nas redes sociais, e você que vive dizendo que as pessoas precisam se armar, as pessoas precisam bater, que petistas não servem para nada, e outras bobagens aí que eu nem vou colocar aqui, porque é tão bobo mesmo, né? Então, dedica um pouquinho do seu tempo. Talvez você não tenha nada para ensinar, mas com certeza você tem muito que aprender. Então, quero agradecer às TVs parceiras, quero mais uma vez agradecer a vocês e dizer que este programa tão lindo fica no YouTube, fica no Instagram, fica lá no Face, como um vídeo que você vai acessar a hora que você quiser, tá bom? Então, muito obrigada, Flávio, obrigada a vocês que ficam. Muito obrigada. Beijo no coração. Obrigada por nos ouvirem.